Olá para vocês, eu sou Ivan Lima. Você já deve estar cansado de ouvir que conhecemos mais sobre outros planetas do que as profundezas do nosso mar, não é? É um ambiente realmente misterioso, responsável por engolir muitas navegações e até aviões durante a história da humanidade, não é? Geralmente, os relatos que ouvimos falam de pessoas que jamais voltaram. Só que essa não é uma dessas histórias. Harrison Okini é o nome dele, um nigeriano que possui tanto azar quanto sorte na vida. Em 2013, aos 29 anos, ele trabalhava como cozinheiro no rebocador Jasconfor. Já era tarde da noite e o barco estava a 32 quilômetros da costa da Nigéria, no Golfo da Guiné, junto com outras navegações. Enquanto o barco de Harrison e os outros trabalhavam no reboque de um navio petroleiro, fortes chuvas deixaram o mar agitado e uma grande onda atingiu o navio. Coisa cinematográfica. Era cerca de 4:30 da madrugada, quando a corda do reboque se rompeu e o Jasconfor tombou, afundando rapidamente no frio e escuro oceano. Logo antes do naufrágio, Harrison estava usando o banheiro, quando percebeu a estranha movimentação. O cozinheiro teve que forçar a porta para conseguir abri-la, visto que a água já havia tomado parte dos compartimentos. No corredor, ele viu 3 companheiros tentando se segurar, até que a água entrou com muita força e arrastou todos eles para longe. Segundos depois, Harrison foi jogado para fora do banheiro, atravessando o corredor até onde estaria um quarto e outro pequeno toalete. Ele conseguiu se segurar na entrada, sem saber para onde tinham ido seus companheiros, e com medo de se afogar a qualquer momento. O marinheiro continuou firme no local, até que o navio atingiu o fundo do oceano. Naquele momento, o barco estava a 30 metros de profundidade, número que o cozinheiro ficou surpreso ao descobrir posteriormente, pois imaginava que fosse muito maior. 30 metros, o equivalente a um prédio de 10 andares. E vale lembrar que quanto mais fundo no mar, maior a pressão e menor a temperatura. Ao todo, 12 pessoas estavam a bordo naquele dia, e além de Harrison, mais nenhuma sobreviveu. Na completa escuridão, com medo e sem esperança de sair de lá com vida, ele prendeu a respiração e conseguiu sair do banheiro embaixo d'água. Ele tateou pelo navio procurando uma saída, até que encontrou uma grande bolsa de ar no escritório dos engenheiros. Quase que me esqueci. Desde o naufrágio, o cozinheiro estava apenas de cueca e continuou assim até o resgate. Naquela sala úmida e fria, o oxigênio que o mantinha vivo estava chegando ao fim, assim como as chances dele de sobrevivência. Durante uma entrevista a Reuters, ele afirmou que estava morrendo de fome e com muita sede, visto que não dava para beber a água salgada do mar. Inclusive, com o passar do tempo, a salinidade da água acabou descascando partes da pele dele. E não preciso nem falar do frio que fazia naquele pequeno espaço, de 1,20 m de altura. Veja, ele poderia ter morrido de sede, fome, frio. Poderia ter se afogado, sufocado ou sido comido por um tubarão que já estivesse perambulando os destroços do navio. Mesmo enxergando praticamente apenas a escuridão, ele relatou ter conhecimento de que os corpos da tripulação estavam nas redondezas, conseguindo até mesmo sentir o cheiro deles. Harrison disse ainda que os peixes, não necessariamente tubarões, entraram no rebocador e começaram a comê-los. Abre aspas. Eu conseguia escutar o som. Foi uma coisa horrível. O cozinheiro teve sorte porque encontrou algumas latas de Coca-Cola por lá, e que ajudou a impedir que o organismo dele se desidratasse por completo. Além disso, Harrison também encontrou uma espécie de colchão, o qual ele conseguiu manter a cabeça e parte do peito em cima, flutuando na água fria. Isso foi crucial para a prolongação da vida dele, pois permitiu que seu abdômen ficasse aquecido, além de impedir que ele desenvolvesse uma hipotermia. Só que o maior problema daquele momento era outro. Por estar em uma pequena bolsa de oxigênio, o tempo dele com o ar estava diminuindo consideravelmente.
Levando em consideração o tamanho do lugar e a pressão exercida pela água, estima-se que ele tinha apenas 60 horas de oxigênio. Além dessa questão, também havia o ponto de que ele poderia ter respirado muito e bombeado bastante dióxido de carbono no espaço. Com bastante dióxido de carbono naquela bolha, Harrison poderia ter morrido envenenado pela atmosfera tóxica. E olha, quando não é para uma pessoa morrer, felizmente o gás carbônico é facilmente absorvido pela água, que ao ser chacoalhada lá dentro, aumentou os níveis em que o composto químico era absorvido. Mesmo assim, os médicos afirmaram que levaria cerca de 79 horas até ele ficar inconsciente. Por sorte, uma coisa aconteceu antes. Faltando poucas horas para que o organismo dele entrasse em colapso, Harrison escutou um estranho som do lado de fora do rebocador. O que o cozinheiro não sabia era que a empresa em que ele trabalhava, e a Ventures África Ocidental, que era a dona da embarcação, havia enviado uma equipe de resgate para achar a tripulação e os destroços do naufrágio. Bom, na cabeça do cozinheiro, o barco estava muito fundo no oceano e não teria como ser encontrado. A confusão deve ter sido maior que o sentimento de surpresa, para falar a verdade. Assustado e desesperado para ser salvo, Harrison nadou rapidamente para baixo, pegou uma espécie de filtro de água e começou a martelar do lado de dentro, na esperança de que alguém o ouvisse. E olha, parece que eles ouviram. Os mergulhadores do resgate invadiram a embarcação e nadaram pelo local em busca de qualquer vestígio dos tripulantes. Harrison conta que, passados alguns minutos, ele viu uma luz logo abaixo e teve que pensar rapidamente em como agir. Todo debilitado, ele agarrou o braço de um dos mergulhadores e olha, é provável que o cara tenha desmaiado ali mesmo. Imagina. A luz foi chegando mais perto, se transformando em uma lanterna acoplada à cabeça do mergulhador. O próximo passo era soldar uma máscara de oxigênio para Harrison e levá-lo para a superfície. Na verdade, não exatamente. Ele não podia subir direto, porque a rápida mudança de pressão faria com que o organismo dele desenvolvesse uma síndrome da descompressão. Veja, 78% do ar é composto por nitrogênio e a alta pressão o dissolve, fazendo com que ele vá para o tecido adiposo. À medida em que a pressão começa a voltar ao normal, o nitrogênio viaja para o sistema sanguíneo e retorna ao estado gasoso. Caso o mergulhador suba rapidamente, a ação pode influenciar no surgimento de grandes bolhas de nitrogênio, o que acabará obstruindo a circulação sanguínea. Devido a esse fenômeno, o mergulhador deve ficar atento e retornar à superfície em etapas, comparadas para que o gás tenha o tempo necessário para viajar pelos vasos sanguíneos até chegar aos pulmões e ser expelido em seguida. O tempo de subida varia de acordo com a profundidade e o tempo em que uma pessoa ficou submersa. Harrison ficou quase 72 horas lá embaixo, a mais de 30 metros de profundidade. Se ele subisse de uma vez, o nitrogênio poderia se expandir nos ossos e gerar uma necrose. E não apenas isso. Sintomas de cansaço, dor de cabeça também seriam sentidos, assim como poderia gerar um acidente cardiovascular, ferida no ouvido interno, erupções cutâneas, manchas na pele e bolhas na cavidade abdominal. Ou seja, se Harrison não fosse levado da maneira correta, tudo que o cozinheiro enfrentou teria ido para o ralo e ele poderia morrer durante o resgate. Os mergulhadores deram a ele um capacete de mergulho e o colocaram em uma câmara hiperbárica, onde ocorre um aumento gradativo da pressão atmosférica, com o objetivo de deixar o fluxo sanguíneo normalizado e também distribuir o oxigênio por todo o organismo. Feita a recompressão, diminui-se gradativamente a pressão, com pausas para que o organismo possa voltar à superfície sem nenhum dano interno. Subir sem cautela foi a causa da morte de muitos mergulhadores ao redor do mundo. Harrison passou 2 dias na câmara hiperbárica,
até poder voltar ao mundo real, digamos assim. Acredita-se que o pesadelo dele tenha sido o maior período de tempo que qualquer ser humano já ficou embaixo d'água sem a ajuda de algum equipamento de mergulho. Um milagre, talvez? Quem sabe? Bom, é assim que o cozinheiro descreve toda a aventura. Sem certeza se voltará ao mar depois de tudo isso, Harrison diz ainda que às vezes tem pesadelo com o ocorrido, como se a cama dele estivesse afundando na água. Naquela altura do campeonato, a família dele já havia sido informada de que os marinheiros estavam mortos. Imagina o quão emocionante deve ter sido o reencontro dele com a família. Conhece alguma história de salvação que aconteceu no mar? Já aconteceu com você? Deixe nos comentários para eu ler. Um forte abraço. Até a próxima.